Vamos estudar hoje mais um monte. Agora, a partir de hoje, né? Faltam 2 domingos para a gente iniciar a nova revista. Se você ainda não pediu a próxima revista, que é a Equipe de Jesus, peça, tá? Ainda é R$10. Então, olha só, peça sua revista, que daqui 2 domingos nós estaremos iniciando a próxima revista, que é da Equipe de Jesus. Não sei se todos já têm a revista da Equipe de Jesus, mas eu já tenho. Não sei se é um privilégio porque eu que vou estudar ela, né? Mas enfim, eu já tenho. E é óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi abrir, correr para descobrir qual a lição que o meu pai preparou. Como eu já havia falado, o meu pai, ele também participou do estudo dessa próxima revista. E ele está na lição 12, falando de Judas Iscariotes, ó, o apóstolo traidor. É óbvio que eu ia fazer isso, gente. Se todo mundo tem a revista e não fez, é porque vocês não são curiosos como eu. E é claro que eu tinha que saber, porque ele não pôde falar, ele não disse que era uma ordem do bispo não falar qual a lição que os pastores estão preparando. Então eu fiquei sem saber, tive que esperar a revista chegar para descobrir. E quando a gente tem um exemplo bom a seguir, a gente quer fazer, né? E o meu pai é esse exemplo bom. Para quem não sabe, meu pai é o pastor. E esse é o exemplo que você quer seguir, aquela pessoa que você quer ser como ela, que você olha e fala assim, nossa, que pessoa agradável, é o meu pai. E aí eu tinha que saber o que ele falou. E aí nós vamos ver, se bobear vou estudar logo ela para saber o que ele disse. Mas enfim, nós vamos ver só na lição 12 da próxima revista. Aí ele já quer falar. Então, as revistas já se encontram na igreja, custando R$10, só procurar pelo pastor e garantir a sua, para pelo menos você estudar de Judas, para saber o que o seu pastor falou sobre Judas Iscariotes. Olha que coisa, hein? Olha que tema que ele teve que abordar, falando sobre o apóstolo traidor. Então, gente, peça sua revista. Daqui 2 domingos nós estaremos iniciando ela. E continuando, vamos lá. Vamos para que a gente já está estudando. Lição 11, Monte Eremos, que é o Monte das Bem-aventuranças. Diz assim na nossa Bíblia: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mateus 5, do 1 ao 11. E para reforçar, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor
prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigada pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela confirmação que o Senhor tem nos dado diariamente de que o Senhor é o nosso socorro bem presente, de que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dá força a querer aprender mais e mais da Tua palavra, que nós não venhamos a desistir, que nós tenhamos coragem, ó Deus, de continuar crescendo espiritualmente. Dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, sabedoria, e que nós possamos, neste momento, ouvir a Sua voz e aprender aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Então nós vemos que bem-aventurado é todo aquele que chora, aquele que é perseguido, aquele que tem sede de justiça. Então, se você se enquadra nesse quesito, você é bem-aventurado. E diz assim no nosso primeiro tópico: bem-aventuranças na abertura do Sermão do Monte. Entre as cidades de Cafarnaum, que era onde Jesus morava, e em Tábiga, onde realizou a primeira multiplicação dos peixes, foi aonde ocorreu, né, esse Sermão do Monte, que foi no Monte Eremos. E aí nós vemos aqui 9 bem-aventuranças aonde Jesus abordou sobre os paradoxos, ou seja, né, a contradição ali, a incoerência existente entre a cultura do reino terreno e a cultura do reino dos céus. E isso se tornou visível à humanidade, até então mergulhada em uma forma de pensar e agir excessivamente terrenas. Ou seja, a humanidade ali, ela pensava e ela vivia, ela agia de uma forma terrena. Era a forma que eles estavam vivendo. E aí Jesus trouxe a cultura do reino dos céus, trazendo essa bem-aventurança para mostrar que eles não tinham que viver de uma forma terrena. A humanidade precisava conhecer o reino dos céus, entender o reino dos céus, qual é a cultura do reino dos céus, para poder aí separar o que eles estavam praticando na terra, para poder separar, diferenciar como é que se deve viver uma pessoa cristã, uma pessoa que aceita Jesus e faz parte agora do reino dos céus. E aí essa expressão bem-aventurado significa feliz, afortunado, próspero. Isso identifica os seguidores de Jesus. Por quê? Mesmo em condições difíceis, mesmo em tribulação, mesmo em luta, sofrimento, os seguidores de Cristo são consolados e renovados. Diante do quê? Da esperança que tem nos seus corações. Nós guardamos essa esperança no nosso coração, por isso a gente é renovado, por isso a gente é consolado. Assim como o apóstolo Paulo declarou, olha, lá em 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E é isso que os seguidores de Cristo guardam no seu coração. Por isso somos renovados, porque aquilo que os nossos olhos estão vendo é passageiro, é temporal, isso não vai ficar. Mas o que os nossos olhos não veem, que é
aquilo que Jesus prometeu, a volta de Cristo para buscar a sua igreja, é isso que nos traz esperança, é isso que nos renova. Por isso que muitas pessoas veem a sua luta, vê a sua dificuldade, vê a perseguição que acontece na sua vida, e aí fala assim: nossa, mas por que você está assim tão alegre? Mas por que você está ainda louvando esse Deus se você sofre tanto? E aí você responde isso aqui: não, porque o que os meus olhos veem vai passar, mas o que os meus olhos não veem é o que eu estou buscando. É a minha salvação, é a minha vida eterna. Aquilo que Deus me prometeu não é passageiro, isso é eterno. E é por isso que você está de pé, diariamente, buscando o seu Deus, porque Ele te renova e te consola todos os dias. Eita, que o nosso Deus é lindo! Tópico 2. Promessas aos humildes e aos que choram. Primeira bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos uma valorização da humildade em espírito. É em espírito, não é assim: ah, poxa, eu sou muito pobre, então eu sou... Não, não é isso, é espírito. É uma coisa interior. E aí vem esse exemplo, ó. Aquele que é humilde de espírito, ele é recompensado, né, no reino dos céus. Ele é recompensado porque não é arrogante, não é soberbo, não se acha o tal, merecedor de todas as coisas, melhor que todo mundo. Isso é uma pessoa que não é humilde de espírito. E aí nós vemos aqui a parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas. Lembram deles orando? Isso nos faz perceber o benefício em ser humilde. A palavra grega pobre, ela traduzida, ela é pitokós. Ah, que bonitinho, gente. Eu espero que seja isso, hein? Pitokós. E isso significa humilde, né? Então, significa que se você for humilde, né, pobre em espírito, você será recompensado. E aí eles oraram assim, lá em Lucas 18. Ó, Lucas 18, eu vou botar só uma parte aqui da oração. Né? O fariseu e o publicano estavam orando. E aí o fariseu, ele orou assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Ele não foi humilde. Ele mesmo estava apresentando na sua oração as qualidades dele. Ele era tão bom que ele precisava que Deus abençoasse ele. Era isso a oração dele. Ele é tão bom, ele não é cobrador de impostos, ele jejua, ele ora, ele traz o dízimo, ele é o cara. Então, Deus, tu tem que abençoar, porque eu sou o cara. Essa era a oração dele, completamente errada, uma oração vazia. Tanto que começa que ele orou de si para si. Ele não orou para Deus, a oração não foi para Deus. E aí vem um humilde de espírito que orou assim: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Ele ali estava reconhecendo que ele não era merecedor, que ele não tinha que ter nada, que ele estava errado mesmo, que ele precisava de correção, que ele precisava de ajuda, que ele precisava mesmo que Deus tivesse misericórdia dele.
E ele estava ali reconhecendo suas falhas. Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus deixa claro que esse sim agradou a Deus na oração. Porque a gente não tem que se vangloriar, a gente não tem que falar assim, poxa, é mesmo, eu consigo fazer, porque eu sou boa bastante. Não. É Deus que te capacita, é Deus que te auxilia, é Deus que te dá entendimento, é Deus que faz você aprender com facilidade, conseguir fazer algo. Então, sejamos humildes de coração, pobres em espírito, para sermos recompensados, porque a nossa recompensa, é o reino dos céus. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, vamos nos humilhar sempre. Não é que todo mundo tem que pisar na gente, a gente tem que virar capacho agora, deixa cuspir. Não é isso. É você reconhecer que você não é nada se não for Deus. Deus é na sua vida. Amém, igreja? Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você tem chorado, então você vai ser consolado em nome de Jesus. Como alguém que chora pode declarar que está feliz? Essa é a pergunta. O foco da declaração de Jesus está no consolo recebido. Há vários tipos de tristeza que vão gerar lágrimas nos nossos olhos. E como vão, né? Como? Que vão gerar lágrimas, como a espiritual, produzida por Deus e produzida pelo mundo. Então, nós vemos aqui na passagem bíblica, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Está lá em 2 Coríntios. Ou seja, a de Deus, ela traz arrependimento, ela traz mudança de vida, ela traz intimidade com Deus, ela não traz morte. Ele traz arrependimento. Às vezes a gente está indo por um caminho que está indo contra a vontade de Deus. Aí Deus vem, traz a correção, né, como diz, da tristeza segundo Deus. Ele traz ali uma forma de te trazer para o eixo de novo. Que aí você se arrepende, que aí você se derrama diante do Senhor e se corrige. Agora, a tristeza que o mundo traz, essa produz morte. A produzida por Deus traz como consequência alívio, perdão dos pecados. E há também lágrimas vertidas por inúmeros motivos. Desespero diante da morte iminente de um filho, como a de Agar, está relatado na Bíblia. Enfermidade mortal, como a do rei Ezequias. Ou tristeza causada pelos inimigos. Lá em Davi, falando de Davi, lá em Salmos 6, ele está aqui falando com toda tristeza. Está lá relatado em Salmos 6. Ele está falando em tristeza, está lá derramando suas lágrimas, né, diante do Senhor. E ele fala sobre esses inimigos. Então a gente vê, por isso está citado, tristeza causada pelos inimigos. Os inimigos trazem tristeza para a gente também. E pelas traições. Olha aqui o exemplo de Esaú, traído também. Então, é uma tristeza que o mundo também traz. Tristeza do luto, tem a viúva de Naim. A tristeza pela insensibilidade diante da realidade espiritual e do consequente juízo divino. Aí vemos aqui Jeremias, também esse exemplo é o de Jeremias, que não teve, né, ele teve essa tristeza aí pelo juízo que Deus traria. O próprio Senhor Jesus chorou em 3 oportunidades. Jesus chorou quando Lázaro estava morto, né? Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Jesus chorou quando estava chegando lá em Jerusalém, e viu, né, que a cidade
desprezou o tempo da visitação, então também foi motivo. E também vimos que Jesus chorou quando ele estava prestes a morrer. Então nós vemos que Jesus também chorou, também houve tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está lá em Salmos. Então, há tempo de chorar. Este consolo pelo Espírito Santo é o que aponta o fato de que Deus não está insensível à nossa dor. O Senhor recolhe cada uma das nossas lágrimas. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, ele é o nosso consolador. E isso é para mostrar para você que Deus não está insensível com a sua dor. Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está vendo que podem estar te desprezando, podem estar te caluniando, podem estar te perseguindo, podem estar virando as costas para você, podem estar falando mal de você. Não importa o mal que estão te fazendo, o Consolador está contigo. Amém, igreja? Não importa o seu sofrimento, a sua luta, a sua angústia, Deus é sensível à sua dor. Ele está cuidando de você, porque Ele não quer que o seu choro dure mais do que uma noite. Pela manhã, Ele traz a alegria e o renovo para a sua vida. Então, se você ontem dormiu chorando, hoje você está aqui de pé para ouvir que Deus te consola. Ele traz o refrigério. Ele é o próprio alívio. Então, você já é bem-aventurado, porque você está chorando aos pés de Jesus. Terceiro tópico. Promessas aos mansos e aos que têm fome e sede de justiça. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós podemos ver aqui, né, essa mansidão, e algumas pessoas acham que a mansidão é quem tem um temperamento dócil. Ai, poxa, fulano é tão manso, porque lá, viu, fulano fala mais baixinho, fala tranquilamente, pausadamente, respira para falar. Isso não é sinal de mansidão, porque a mansidão ela é provada na hora do momento de conflito. Aí, aquela pessoa que fala baixo, que respira para falar, entra num conflito e vira o bicho. Ai, meu Deus, nem sei se eu poderia ter usado essa gíria. Ai, me perdoa. Perdoa aí, pastor. Tá bom, fica nervoso. Aí a pessoa que era ali mansa, aparentemente tranquila, entra num conflito e quebra tudo, dá bico no cachorro, taca a parede, pega o móvel, derruba, vira a cama. Aí você vai falar assim, nossa, que mansidão. Não, porque ser manso, quando tá tudo bem, é fácil. Agora, ser manso, na hora que você quer dar uns tapas, pegar o cinto e dar, toma, bota de castigo. Aí é que a mansidão entra e te mostra se você é manso mesmo ou não. Então, mansidão não é falar baixo. Mansidão não é falar pausadamente. Mansidão é você ter domínio próprio e calma, controle de si mesmo na hora do conflito. Você quer explodir, estourar, gritar, quebrar tudo. Aí você respira e fala, calma. Vou falar depois, porque senão agora eu mato. Aí tu respira. Isso é mansidão. Você queria explodir. E o seu Consolador, o Espírito Santo que estava lá dentro de você, que já estava pronto para sair correndo, ele falou, vou ficar aqui não, que o negócio vai pegar fogo. Aí ele te segura e fala, calma. Aí você, opa, vou deixar para amanhã. Aí é mansidão.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você responde brandamente, acalma. O furor, aquele que não tem aquele que vem para brigar e o outro fica segurando. Solta! Não, me solta que eu pego, me solta. E se tu soltar, não pega nada. É mó mentira. Não pega, quer mais que tu segure para fingir que ia pegar. Aí aquela pessoa tá doida para pegar, Você age mansamente. Aí acabou, não tem mais motivo de briga. A briga acaba, porque só um lado quer brigar. Então, a resposta branda, ela vai desviar o furor. Mas se a gente der palavra dura, aí pronto, aí vai aumentar a ira. Então, sejamos mansos e humildes de coração, nas batalhas, em tudo. Jesus venceu tudo, sendo manso e humilde de coração. Então, nós não precisamos bater, descer o cajado, botar para lá, bota para fora, bota no canil, traz de castigo. Não, a gente não precisa. Jesus venceu tudo agindo mansamente. Jesus não precisou dar tiro em ninguém, pegar a espada, matar, guerrear. Ele não precisou. Ele venceu calmamente. E a nossa revista está nos dizendo isso nessa manhã. Nós não precisamos perder o controle, perder a calma, entrar em desespero, partir para a briga. Não precisamos. Jesus é o exemplo de que os mansos ganham. Manso e humilde de coração era Jesus. Então vamos imitar a Ele, porque Ele não perdeu. Ele venceu. Você vai vencer a sua batalha mansamente. Você não vai precisar gritar, se descabelar, perder o seu controle, ou ficar ali todo mundo te denegrindo pela sua atitude doida lá. Não vai precisar fazer isso, porque Jesus é o exemplo que manso e humilde de coração vence batalha. Ele venceu tudo. Ele é vencedor. Você será vencedor também. Não precisa perder sua mansidão para mostrar que você vai vencer. Você vai vencer agindo igual Jesus. Quarta, bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós vamos pensar o quê? Podemos pensar nossa justiça de duas maneiras. Essa justiça aqui, quem tem sede de justiça, de duas maneiras. Como? Justiça sonegada, ou seja, oculta, negada, não dada. Justiça sonegada aos menos favorecidos, e a justiça divina, que restaura a relação do homem com Deus. Esse tipo de justiça é para a salvação, dada por intermédio da fé em Cristo, porque nele somos plenamente saciados na nossa vida espiritual. Ou seja, essas duas justiças, é uma justiça que é sonegada aos menos favorecidos, né? São essas duas justiças, aquilo que a gente vê, nossa, que injustiça, só porque não tem condição de pagar, não recebe, não tem qualidades, enfim, né? Esse menos favorecidos é isso, que é aquela pessoa que você vê que passa por injustiça porque não tem um nome forte, né? Um nome grande, não vem de uma família rica, e aí ele acaba passando por injustiça. E a justiça divina, que é essa que a gente busca aí por causa da nossa salvação por intermédio de Jesus. Sobre a justiça terrena, mesmo que muitas vezes possa falhar por incompetência ou ilicitudes no meio jurídico, essa não cairá no esquecimento. Pelo contrário, a mesma será executada por Deus, o justo juiz e o juiz de todos. O justo juiz que prova o mais íntimo do coração, saciando a fome e a sede dos que anseiam por ela. Ou seja, nós
dividimos essa justiça em duas, que é a justiça terrena, essa justiça para os menos favorecidos, ou para aqueles que, só porque tem mais condição, ou tem mais entendimento, acaba que atropela os outros, né? Causa essa injustiça com outras pessoas, né? E a justiça de Deus. Como nós buscamos a justiça de Deus? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, nos humilham, levantam calúnias, e aí a gente busca quem? A justiça de Deus. Porque não é a gente que vai chegar lá a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Eu vou fazer minha própria justiça porque Deus está dormindo. Não, Deus não dorme. Ele é o justo juiz. E Ele está julgando o que estão fazendo com a sua vida. Ele está julgando até o que nós estamos fazendo com a vida do próximo. Isso também. Ele está julgando a todos. Então, a justiça de Deus é o que a gente tem que buscar. Nós temos que esperar em Deus esse julgamento. Deixa que Ele vai colocar a pessoa no lugar dela. Deixa que Ele vai te aliviar desse sofrimento. Deus tem poder e autoridade para cuidar das suas causas. Amém? Ele está cuidando das suas necessidades. E por isso que enfatizou aqui, até a justiça terrena, Ele também vai prestar contas. Ele também, na terrena, essa aí dos menos favorecidos, até essa. Deus não está cuidando só da justiça espiritual, só da perseguição espiritual, ou só de coisas espirituais. Não, Deus também está cuidando daquilo que está sendo procurado no seu coração. Às vezes você tem uma causa na justiça. Às vezes você tem um familiar sofrendo uma injustiça. Ele está cuidando até mesmo disso. Ele está saciando fome e sede dos que anseiam por ela. Então confia. Deus está cuidando das suas causas terrenas e das causas espirituais da sua vida. Você é bem-aventurado. 4. Promessa aos misericordiosos, aos limpos de coração e aos pacificadores. Nessa quinta bem-aventurança, diz sobre os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus exerce a sua misericórdia de forma intensa sobre os homens. Então, Ele espera que façam o mesmo em favor dos seus semelhantes. Então, se assim procedermos, seremos felizes e alcançaremos misericórdia de Deus. A parábola do credor incompassivo nos ensina essa dinâmica que está lá em Mateus. Lembra daquele que estava devendo, e ele devia muito e foi perdoado, e aí ele encontrou um que devia a ele até menos, e ele não perdoou. Então é isso que a Bíblia está nos mostrando. Da mesma forma que Deus tem misericórdia de nós, Ele espera que nós também tenhamos misericórdia do nosso próximo. Como nós vimos na aventurança anterior, quem julga é Deus. Não cabe a nós julgar. A justiça vem dele. Nós temos que buscar pela justiça de Deus e esperar a justiça de Deus. Não é com as nossas próprias mãos. E aí entra essa questão da misericórdia. Nós temos que ter misericórdia do próximo, porque Deus tem misericórdia conosco. Quem nós somos para achar que alguém não pode ter misericórdia? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui.
Não é uma coisa por merecimento. Porque se a gente tivesse que merecer estar aqui, ou merecer, eu mereço as bênçãos de Deus. Não, a gente não merece nada. Porque a gente erra, porque a gente é vacilão pra caramba, porque a gente está sempre pisando em falso, dando tropeço, e aí Deus tem que ir lá nos levantar novamente. Então, não temos merecimento de nada. Nós temos as misericórdias do Senhor. Então, Ele olha para a gente com amor. Ele não olha para a gente olhando o nosso erro, o nosso defeito. Ai, poxa, mas a Adriana de novo? Não vou deixar a Adriana não. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus olha e fala assim, vem Adriana, vem que eu te pego no colo. Vem que eu te seguro, eu te dou mais uma chance. Misericórdia. Então, Ele faz isso com tanta intensidade, com tanto apreço, com tanto amor por nós. Então, Ele espera que a gente faça. Por isso, Ele deixou isso registrado na Bíblia. Porque aquele homem foi muito cruel. Ele recebeu misericórdia. Ele foi perdoado. E aí, logo depois, ele não conseguiu dar misericórdia para alguém, ter misericórdia por alguém, e aí isso está completamente errado. Aquilo que nós recebemos de bom, nós precisamos repassar. Se Deus é bom com a gente, temos que ser bons com os outros. Não importa se os outros são maus, importa é que dentro de nós habita a bondade do Senhor, amém, igreja? Não importa se aquela pessoa que cruzou o seu caminho é ruim, é arrogante, é falso, é mentiroso, não importa. Importa quem você é, o caráter que você tem. Você é uma pessoa de Deus, então você tem que transmitir amor. Mas aquela pessoa só me dá espinho. Então faz igual Rosa, passa só de ladinho assim para não se espetar. Mas não é por isso que você vai lá e arranca a rosa fora e mata ela. Não, por quê? Porque o espinho que está nela só vai te furar se você mexer. Aquela pessoa tem muito espinho, aquela pessoa é rude, beleza, mas você é amor. Aquela pessoa é falsa, mas você é um servo misericordioso. Mas aquela pessoa só tem coisa ruim para passar, mas você é servo de Deus, é filho de Deus, você tem coisa boa para passar. E você vai passar coisa boa, porque o que você dá não é de alguém, é seu. O que você oferece para alguém vem de você. Se você é amor, você vai dar amor. Você é filho de Deus, de um Deus misericordioso, você vai ter misericórdia. Deixa que Ele julga, deixa que Ele faz, deixa que Ele disciplina. Nós já vimos aqui, a tristeza segundo o Senhor é para causar arrependimento. Então Ele vai cuidar dessa pessoa ruim, dessa pedra de tropeço. Ele vai cuidar dela e você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Servir ao Senhor com alegria. Pronto. Continuando, sexta bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O cristão se apresente ao Senhor com o coração limpo. Não é um ritual religioso. Não é uma coisa posta, forçada. Não, é coração limpo. Deus sempre requer, do homem muito mais do que práticas litúrgicas. Jesus advertiu os religiosos daquela época. Ele disse as palavras de Isaías assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A crítica não se dá contra as formas de cultuar, mas ao âmago da mesma, que devem ser espírito em verdade. Então não é o culto, não é como o culto acontece, não é a forma de culto, não, é o coração.
Porque tem pessoa que está na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, mas o coração não. É só o corpo que está ali. E foi isso que ele quis atentar. Essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E só quem conhece o coração é Deus. Por isso que a gente não tem que se prender a homens. Por isso que a gente não tem que ficar olhando para pessoas. Por quê? Porque aqui nós vimos exemplo de religiosos honrando Deus com os lábios. Ou seja, eram grandes homens e mulheres de Deus, mas o coração estava longe. E só quem sonda o coração é Deus. Então, igreja, não se prenda a pessoas. Não se prenda se prega bem, se fala bem de Deus, se faz todas as atividades da igreja, se é exemplar dentro da igreja porque canta bem, toca bem, varre bem, passa pano, limpa a cadeirinha, faz não sei o que, dá uma aula bem. Não se prenda a isso, porque muitos honram a Deus com os lábios e o coração está fora. Você tem que estar focado em Cristo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que cultuar o Senhor com o seu coração em espírito e em verdade. Não olhe para os homens, porque o homem é falho. O homem erra. E muitos estão honrando a Deus apenas com os lábios e o coração está longe. Na hora do juízo final, nem vai passar na porta do céu. Vai ser mandado direto para o inferno. E aí vai ficar assim, mas eu preguei tanto, mas eu subi no púlpito, mas eu ia em todo evangelismo, mas o coração não estava em Deus. Então, ele quer isso, limpos de coração, entregues verdadeiramente. Às vezes você não consegue fazer 1 milhão de coisas dentro da casa do Senhor, mas o seu coração vale mais do que 1000 pessoas ali fazendo tudo. Então faça de coração sincero, esteja com o coração puro. 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós vamos aqui, podemos inferir, ou seja, concluir, 2 tipos de pacificadores: aqueles que procuram estabelecer paz entre os que estão em conflito e os que promovem ativamente a paz entre homem e Deus. Esses foram separados por causa do pecado, o que fez com que a amizade do homem com o mundo tornasse inimigo de Deus. Diz assim Tiago: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Benditos são os pacificadores que têm anunciado as boas novas. Os pacificadores que estão anunciando as boas novas, promovendo paz do homem com Deus. E aí diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui 2 pacificadores. Aquele que está rolando a briga ali, né? Tá todo mundo ali querendo se matar, se engalfinhar. O pacificador vai lá e acalma o negócio, né? O que acontece muito? Às vezes você tem amizade com fulano e com ciclano. Fulano e ciclano se desentenderam, vão arrumar briga. Aí fulano vem e fala para você: poxa, não, porque ciclano, não. Aí o ciclano vem falar para você: porque ciclana... Você descobriu que os dois estão desentendidos. Aí você bota a lenha na fogueira? Não, você pacifica. Você é pacificador. O que você vai fazer? Fulano, chega aqui. Vamos conversar com o ciclano? Talvez não é assim. Olha ele com outros olhos. Olha ela de outra forma. Não, peraí, vamos procurar uma qualidade... E aí você pacifica a guerra. Você evita que haja um conflito, que haja uma briga. Deus espera isso de nós. Ele não quer que a gente fermente o negócio. É mesmo, falou de tu. Falou que eu ouvi, sou testemunha.
vamos lá, eu vou contigo. Eu levo a faca, tu leva o porrete. Não, gente, não, isso não é pacificador. Pacificador é você saber que realmente fulano falou do ciclano mesmo, aí tu chega lá em fulano e fala assim, fulano, pô, é mesmo, né? Você falou aquilo, mas vamos tentar mudar essa situação. Pô, não vamos arrumar briga lá com o ciclano, não, vamos arrumar isso. Pô, Deus quer paz entre a gente, então vamos acalmar. Isso é pacificador. E o pacificador que também cria essa paz entre Deus e o homem. Ou seja, é aquele que está ensinando a você, instruindo você a como você ter paz com Deus, andar com Deus, ser um servo fiel, ser um servo separado para estar ali buscando o Senhor. Então nós temos que promover paz, né? Nós temos que anunciar as boas novas. Você é pacificador assim também. As suas atitudes anunciam as boas novas. Não é só falar, não. Não espera um microfone para anunciar. Anuncia com a sua vida. As pessoas vão ver. Porque aí na hora que você queria se descabelar, você foi manso, aí eles vão falar assim, poxa, é mesmo, a pessoa é de Deus mesmo. Porque se fosse eu, tinha matado, quebrava tudo. Aí olha, não, aquele lá é pacificador, ele é bom, ele está anunciando as boas novas, está promovendo paz, não entra em guerra com ninguém, é puro amor. Aí sim, aí você é bem-aventurado. Então, se você for pacificador, se for uma pessoa de paz, uma pessoa que não quer guerra, que está vendo a guerra, leva a paz, está vendo o tumulto, leva a Deus, você será chamado filho de Deus. Quinto tópico, promessa aos perseguidos e aos insultados. Oitava e nova bem-aventurança diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça? Isso, a justiça é Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, igreja, que estão me ouvindo agora. Por minha causa, Jesus, não eu, tá? Por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se Vasconcelos, alegre-se Brasil e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se eles que viveram com Deus, que estavam lá, foram perseguidos, não vai ser diferente conosco. Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o seu Deus não falha. O seu Deus está aqui nessa manhã, falando para você que você é bem-aventurado porque está sendo insultado pelo nome de Jesus. Você é bem-aventurado porque está sendo perseguido pelo nome de Jesus. Você está fazendo a obra de Deus e estão com raiva? Deixa para lá, continua fazendo. Você está servindo a Deus com um coração puro e sincero. Estão com raiva, estão te insultando, estão te perseguindo. Deixa para lá, porque o seu Deus está cuidando de tudo. E aí diz assim, essas duas últimas beatitudes, elas são entendidas como uma só. Ambas falam de perseguição pela mesma razão. Os discípulos de Cristo seriam perseguidos e insultados, mas ao mesmo tempo, ele os convidou a se alegrar com isso, porque tais insultos apontam o fato que estamos no caminho certo, eita, estreito, em oposição a essa sociedade corrompida. E essa sociedade está sob influência de Satanás. Então, se você está o oposto disso, você está no caminho certo. Então, se alegre no Senhor, porque estão te perseguindo, porque você está agradando a Deus. Estão contra você, porque você está agradando o Senhor. Permaneça. E aí diz aqui, né? Podemos ver em vários situações, aqui diz, né? Emprego, faculdade, rede social, filme, né?
vários valores deturpados, tentando se impor, tentando impor sobre as nossas vidas. E são opostos aos do povo de Deus. Os valores que estão sendo pregados hoje vão contra os valores do nosso Deus. Então, a reação da igreja para se manter impoluta, limpa, pura, é essa, é ser perseguido, é ser insultado. Por quê? Porque a igreja quer se manter pura e o diabo não quer isso. Então ele está impondo nas redes sociais, impondo na faculdade, impondo no trabalho, impondo no mercado, impondo em tudo quanto é lugar o que eles querem, que é contra a vontade de Deus. E nós, para nos mantermos limpos, puros, agradando o Senhor, vamos ser perseguidos. Não desista, seja bem-aventurado por isso, porque Ele está cuidando de tudo. E como diz aqui, lembre-se, nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo, então a gente não precisa se enquadrar nesse mundo. O mundo não precisa nos aceitar, porque o nosso lugar é no céu. Então deixa falarem, deixa te perseguirem, fica firme diante de Deus. Conclusão, nesse discurso de Jesus, o caminho apontado, apesar de não ser nada convencional, conduz ao lugar certo. Tais condições são as que tornam seus seguidores bem-aventurados, felizes. Ele fez inúmeras promessas, e elas devem ser suficientes para produzir perseverança aos que aceitam sua chamada. O desafio que fica é a perseverança que deve ter sua ação completa. Somos chamados para perseverar a despeito de tantos impedimentos, ou seja, mesmo com tanto impedimento, nós somos chamados a perseverar, olhando firmemente para aquele que nos fez a promessa e entendendo que nada se compara à glória que há de ser revelada em nós. Então, bem-aventurados somos. Nós somos bem-aventurados. Pode ser perseguido, mas você é bem-aventurado. Se você está cumprindo essas bem-aventuranças, está com o coração limpo, você é humilde de espírito, você é manso, você está buscando a justiça, você está diante de Deus de coração, não só com os lábios, você é bem-aventurado. Então, igreja, agora que você viu que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, que você está sofrendo perseguição, mas Deus está te tornando bem-aventurado por isso, fica de pé e vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a Ele mais forças para continuar, porque você está no caminho certo e esteja aqui no culto de logo mais. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento de estudo, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, nessa manhã, mostrou com esse monte, ó Pai, o Monte Eremos, que foi o monte das bem-aventuranças, mostrou que o Senhor está cuidando de tudo. É o Senhor que julga, é o Senhor que traz o arrependimento, é o Senhor que corrige e é o Senhor que nos torna bem-aventurados, felizes, ó Pai, contentes em estar diante de Ti. Podemos sofrer, ó Pai, mas se nós estivermos sofrendo por essa causa que é o Senhor Jesus, tá bom, a gente aceita, porque nós queremos estar no lugar certo, no caminho certo, buscando, ó Deus, da forma certa. Ensina-nos, ó Deus, diariamente, para que possamos crescer em espírito, crescer em verdade, crescer diante de Ti e possamos saber aquilo que o Senhor quer, ó Pai.
Abençoa também essas vidas, ó Deus. Repreende tudo que não provém de Ti. Que caia por terra, ó Pai, toda a armadilha de Satanás. Cura os enfermos, ó Pai. Restaura os casamentos. Transforma, Senhor, as relações de amizade, ó Deus. Tudo que foi lançado nesses papéis, Senhor, que seja respondido. Queremos ver os Teus milagres, ó Pai. E queremos também, ó Deus, te pedir que o Senhor nos leve para casa e nos traga, ó Deus, no culto de logo mais. Que nada aconteça de ruim. Senhor, que não haja nenhum acidente. Livra-nos, ó Pai, de toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Não saia correndo e fala com esse bem-aventurado aí que está do seu lado, um seguidor de Cristo. Convida ele para o culto de logo mais.